tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Bem-vindos de volta ao MacniCast. A gente tem hoje um episódio bastante interessante para falar sobre 5G como ponto principal. Eu estou aqui com o Fernando Gomes de Oliveira, que é o coordenador do grupo de trabalho de 5G da ACAT, da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Fernando, bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Bom te ter aqui, maravilha, maravilha. Eu queria conversar contigo a respeito de 5G no geral. Tu tens toda uma bagagem aí que eu gostaria, na verdade, até que tu comentasse um pouquinho disso. Como é que tu chegou nesse ponto, né, de estar trabalhando com 5G e se tu puder falar um pouquinho da tua carreira até agora. Um ponto interessante eu morei fora do Brasil durante muito tempo, voltei em 2015 para um trabalho que eu costumo dizer que é o MVP de todo esse processo que a gente vê com o 5G agora. Na época, a Anatel fez um leilão vendendo a faixa de 700 MHz para as operadoras. Perfeito. E trouxe um processo um pouco inovador naquele momento. Essa frequência, essa faixa de frequências era utilizada então pelas emissoras de televisão, analógicas ou digitais. Essa faixa precisaria ser limpa para que pudesse ser utilizada para a expansão do 4G, para a expansão do LTE. Isso passava pelo desligamento da TV analógica e, obviamente, existiam políticas públicas ou sociais aí envolvidas. Então, o desligamento, primeiro, precisaria ser informado para a população. Então, essa era uma primeira ação ou responsabilidade que deveria ser executada. A segunda era garantir que a população de baixa renda afetada por esse processo não fosse prejudicada. Então passou pela distribuição de um kit que permitia receber TV digital, mesmo em uma televisão analógica. E o terceiro processo era o remanejamento dos canais de televisão impactados. Efetivamente, a limpeza da faixa. Diferentemente do que aconteceu em outros lugares do mundo, o Brasil fez tudo isso de forma misturada. Fez tudo junto e misturado. É como se vendesse a casa com o inquilino dentro. Certo. E quem comprasse tivesse a responsabilidade de tirar o inquilino de lá e colocar num outro lugar com as mesmas condições, sem prejudicá-lo. Essa é a analogia que eu faço. Mas quem executaria essas três ações seriam as empresas compradoras da faixa, com dinheiro público. Ou seja, naquela época, a faixa foi vendida por cerca de 11 bilhões de reais e a Anatel, num trabalho excepcional, fez um orçamento onde, para executar essas três ações, seriam gastos 3 bilhões de reais. As operadoras pagaram, então, 8 bilhões para o governo, retiveram 3 e a responsabilidade de executar essas ações. Por que eu digo que é o MVP? Porque a gente pode ver que as obrigações aí eram de cerca de 3 bilhões de reais. E o processo deu muito certo, tanto que sobrou recurso. O processo foi terminado antes do prazo em algumas das regiões e sobrou recursos, hoje utilizados até para a continuidade da implementação da TV digital em todo o Brasil. Legal. Bom, isso agora trasladado para o 5G foi escalado em mais de 10 vezes. As obrigações que vieram com o edital do 5G agora são de 42 bilhões de reais, quando comparados aos 3 do passado. Uau. Então, o processo serviu como um aprendizado muito grande e a gente vê que agora o 5G traz essa característica bastante inovadora, como no edital passado, porém escalado. Como eu trabalhei nesse projeto anterior, eu fui responsável pela limpeza do espectro, ou seja, a migração de mais de 1000 canais de televisão de uma frequência para outra, foi natural o meu ingresso no estudo da implementação do 5G, onde eu estou bastante envolvido hoje em dia. Ah, legal. Mas a tua formação? Eu estudei engenharia de computação, perfeito. Trabalhei muito tempo na área de radiodifusão. No final da minha jornada em radiodifusão, quando a gente já via a mudança dos mecanismos de distribuição de conteúdo audiovisual de broadcast para streaming, eu naturalmente passei também a trabalhar mais ativamente no streaming e isso me levou para as características de transmissão móvel ou fixa. Legal, legal. Me fala um pouquinho desse grupo de trabalho de 5G dentro da ACAT. Qual é a relação, né, da ACAT com o 5G? Claro. Quando acabou o projeto da Seja Digital, empresa na qual eu estava envolvido, que era responsável pelo desligamento da TV analógica, pela limpeza da faixa dos 700 MHz, eu acabei assumindo um compromisso, uma empresa privada em Santa Catarina, e mudei-me para Florianópolis. Dali
para estar na CAT foi um passo, né? Essa empresa ela sempre trabalhou muito com as cidades e as soluções para cidades inteligentes. Acabei por me inserir no ecossistema de inovação de Santa Catarina, principalmente na CAT, também por ter uma participação bastante ativa em uma das verticais que a CAT mantém, que é a vertical de cidades inteligentes. Dentro dessa vertical, nasceu a ideia, nasceu o interesse, a demanda pela criação de um grupo de trabalho que olhasse o 5G sob a ótica da inovação e da implementação de soluções inovadoras nas cidades. E acabou que, pela experiência passada, a CAT me convidou para coordenar esse grupo de trabalho. Fantástico, fantástico. E aí a gente entra num ponto interessante, que, claro, toda nova tecnologia, toda nova onda e toda nova transformação na área de telecomunicações afeta todos os estágios, todos os aspectos da sociedade, né? Inclusive a indústria. Mas com 5G a coisa acho que potencializou um pouco, né? A mais do que o normal, né? O impacto do 5G na indústria ele pode ser considerado até muito mais importante do que as gerações anteriores aí de telecomunicações, ou não? Sem dúvida, né? Se a gente olhar a maneira como foi evoluindo o 1G, quando nós falávamos ao telefone numa tecnologia analógica, para o 2G, quando nós aposentamos os pagers, né? Antes nós todos usávamos, não vamos falar a nossa idade aqui, mas usávamos pagers, e a gente muitas vezes recebia uma mensagem no pager, tinha que parar para fazer uma ligação de um orelhão, ou seja, coisas que a gente não pode mais, não consegue mais nem imaginar hoje em dia. Depois disso, o 3G, quando efetivamente a gente começou a ter a possibilidade de acesso à internet, e isso foi lá mais ou menos nos anos 2000, a gente pode ver, é uma característica interessante, que a evolução de cada geração leva mais ou menos uma década. Então, a gente, nos anos 2000 tivemos o 3G, nos anos 90 tivemos o 2G, nos anos 80 o 1G, nos anos 2010 o 4G, onde tudo mudou e a gente passou a ter a possibilidade dos smartphones e as aplicações. Então, foi o que nos permitiu fazer pedidos, ou seja, consumir ou comer ou nos transportar através de aplicativos nos smartphones e com a chegada do 5G. Só que, se olharmos a mudança do 3 para o 4G, ela foi incremental. Já a mudança do 4 para o 5, ela foi disruptiva, ou seja, ela traz novas funcionalidades que habilitarão novas possibilidades que hoje não são possíveis. E eu costumo dizer que o 5G é formado por um pilar, ou melhor, por 3 pilares tecnológicos que, quando funcionando entre si, tem essa característica tão inovadora e tão ruptiva. Esses 3 pilares são basicamente, claro, a gente tem uma velocidade, uma banda larga muito maior, é o que a gente está vendo hoje ainda, mas eu costumo dizer que essa é a ponta do iceberg. A alta velocidade do 5G é apenas o comecinho daquilo que a gente pode fazer e já começa a permitir aplicações que antes não eram possíveis. Realmente, o metaverso, a realidade aumentada, a realidade virtual passa a ser possível com essa banda larga avançada. Mas nós temos outros 2 pilares. A densidade, onde as soluções de internet das coisas passam a ser efetivamente viáveis por 2 motivos principais. Primeiro, a densidade. Nós temos aí agora com o 5G a capacidade de conectar milhões de dispositivos por quilômetro quadrado, ao invés dos milhares que nós tínhamos no 4G. Então, a gente consegue conectar realmente muitos dispositivos. E quando a gente olha sob a ótica da indústria ou de uma cidade inteligente, isso passa a ser ruptivo, porque é aí que a gente pode conectar esses milhares ou milhões de sensores que ficam coletando dados continuamente, gerando informações que depois nos ajudarão na tomada de decisões. Esse é o segundo pilar. O terceiro é a disponibilidade da rede. A rede 5G ela foi concebida de tal maneira que ela garante uma disponibilidade e que, então, para aplicações de missão crítica, como aquelas aplicações futuristas que todos falamos, carros autônomos, cirurgias à distância, são possíveis em razão desse terceiro pilar tecnológico, que é justamente a garantia do funcionamento da rede para uma aplicação de missão crítica. Não, perfeito, perfeito. E junto com a questão da banda, também tem a latência, né? Uma baixa latência para a gente poder fazer as aplicações em tempo real, né? E a outra coisa que aconteceu com o 5G também foi a proximidade ou a descentralização
processamento, né, propriamente dito, dos dados como um todo, né? Então a gente tem isso agora dividido em servidores menores e que tem uma flexibilidade muito grande, justamente por causa da arquitetura que está por trás do 5G. Inclusive, a gente, Macnica, é especialista numa das tecnologias que é utilizada para esse tipo de aplicação. Então, como que essa mudança traz, vamos dizer assim, também uma mudança de cultura nas operadoras, né? Porque o próprio investimento em infraestrutura muda completamente também do 4 para o 5G, né? A gente tem uma nova topologia, vamos dizer assim. Sim, e o principal ponto é a quantidade de antenas. Então a gente tem hoje a necessidade, para ter a mesma cobertura que o 4G, de 5 a 10 vezes mais antenas. Claro que essas antenas também são diferentes. Nós não precisamos mais de uma torre muito grande que impacta urbanisticamente aquele município, aquela localidade. A gente passa a ter a possibilidade de ter pontos de conexão à rede 5G confundidos, camuflados no próprio mobiliário urbano. Então a gente pode ver daqui a pouco luminárias inteligentes que são pontos de conexão com o 5G, semáforos ou mesmo pontos de ônibus, bancas de jornal, ou seja, tudo isso passa a ser uma possibilidade para você criar essa rede. E aí vem um ponto bastante importante que vale a pena ressaltar, que é a necessidade da lei de antenas nos municípios brasileiros. Os municípios têm que entender que eles não podem apenas esperar a chegada do 5G. Eles têm um papel protagonista nesse processo. Apesar da regulamentação de telecomunicações ser de âmbito federal, o uso do solo é de âmbito municipal. Então o município tem que pensar, e já existe um trabalho muito forte sendo feito por entidades como a Abrintel, através do movimento Antene-se, da própria Anatel, do Ministério das Comunicações, explicando aos municípios, dando subsídios aos municípios para que eles adequem a sua lei de antenas, a modernizem para permitir que o 5G possa chegar na velocidade necessária. Tá, não, perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que é a rede privada, né? E da diferença do atendimento ao cidadão, né? Ao serviço do consumidor final, versus o que o 5G como tecnologia pode trazer, por exemplo, para um processo agrícola ou industrial, né? Como é que está esse cenário hoje? Esse é um ponto bastante interessante, porque apesar de não estar relacionado exclusivamente ao 5G, acontece no Brasil simultaneamente ao 5G. Antes, as redes móveis eram apenas públicas, ou seja, você, uma operadora de telecomunicações, tinha acesso às frequências que eram determinadas para esse uso pela Anatel, existia um processo todo de aquisição dessas frequências, eu não vou dizer aquisição, mas concessão, porque ela tem um período para ser utilizado, e as operadoras então tinham que implementar as suas redes móveis utilizando-se dessas frequências. É o conceito das redes públicas, ou seja, nós, usuários, assinantes desses serviços, utilizamos uma rede que é colocada em serviço pelas operadoras de forma pública, compartilhada. Neste processo agora, ou seja, de forma simultânea ao que a gente vê com o 5G, houve um avanço regulatório nesse sentido, que é a questão das redes privativas, ou seja, a Anatel, através de licenças que são voltadas a serviços limitados privados, de menor potência de transmissão, para evitar interferências, com todo um cuidado que tem que ser colocado, trouxe a norma das redes privativas. E essa rede privativa não necessariamente é para o 5G, ela também funciona com o 4, com o 5, ou seja, ela é o uso privativo daquela frequência. Isso posto, tem um outro lado, que é o próprio avanço tecnológico. Antes, as redes públicas requeriam um conjunto de equipamentos que normalmente eram produzidos, concebidos, projetados para milhões de assinantes. Consequentemente, o custo deles também era elevado. Isso também passou por uma transformação e já existem soluções hoje que permitem o uso para poucos milhares de usuários, poucos milhares de dispositivos conectados, e obviamente isso traz um custo que viabiliza a implementação das redes privativas. Então, essa conjunção de fatores permite que agora uma empresa agrícola, uma indústria,
um distrito industrial ou um parque industrial possa implementar soluções de redes privativas que serão utilizados, como o nome já diz, de forma privada, ou seja, ela não tem conectividade com a rede pública, mas para o seu uso interno, para que, por exemplo, os sensores instalados dentro de uma unidade fabril comuniquem-se apenas entre si. Eles não precisam se comunicar com o mundo externo, eles apenas precisam se comunicar entre si. Então, essa aplicação, ela se viabiliza trazendo uma série de benefícios. A velocidade de implementação, então não é necessário, não existe a dependência da rede pública da operadora, a própria empresa pode fazer essa implementação, sem falar da própria cibersegurança. Pelo fato de não estar conectado numa rede externa, você garante uma segurança maior para aquela aplicação. É interessante. Essa parte da cibersegurança também é um grande ponto de preocupação para a onda de IoT que, né, finalmente está se disseminando forte aqui, né? E em relação à parte de impacto, né? Então a gente tem o 5G hoje gerando com potencial de impacto muito grande na indústria, muito grande na agricultura, mas também tem a parte de cidades inteligentes, né? Então a gente tem projetos hoje lá, como a própria Macnica é gestora de um projeto de cidades inteligentes em Joinville, dentro do Parque Perini, mas como é que está esse movimento da ligação entre 5G e cidades inteligentes, pelo que tu está vendo fora do país, e como que isso está, de repente, sendo absorvido aqui? Voltando um pouco ao grupo de trabalho do 5G, mantido pela CAT, esse grupo tem basicamente duas ações. Primeiro, é desmistificar e levar aos municípios o seu papel. Nós já falamos aqui sobre a necessidade da lei de antenas. Perfeito. A segunda ação é justamente desmistificar, levar a informação sobre o que é o 5G, o que pode ser feito com o 5G, para as empresas de tecnologia de Santa Catarina. São quase 1.800 empresas de tecnologia associadas à CAT, divididas em 11 verticais de negócios diferentes: agronegócio, manufatura, cidades inteligentes, saúde, energia, enfim, são 11 verticais que, uma vez entendendo qual será e qual pode ser o impacto do 5G, possam pensar soluções que usarão das novas funcionalidades que o 5G traz. Ou seja, não são as mesmas aplicações. Apesar do nosso iFood, Uber e qualquer outra aplicação funcionar no 5G, nós não usamos o diferencial do 5G nessas aplicações. Então, novas aplicações precisarão ser criadas. E aí é que eu vejo que o Brasil e o estado de Santa Catarina têm um grande potencial. Porque, apesar de o Brasil ter iniciado a implantação do 5G cerca de 2 anos depois que alguns outros países iniciaram, nós aqui, por uma decisão, na minha opinião, muito acertada da Anatel, obrigatoriamente tem o 5G standalone, ou seja, a última versão que o 5G tem dentro da sua normatização, que traz todas essas funcionalidades. Então, o que nós desenvolvermos aqui no Brasil, ou o que nós desenvolvermos em Santa Catarina, poderá ser utilizado em outros estados do Brasil ou até mesmo outros países do mundo. Então, pela primeira vez, o Brasil ele atua de forma simultânea com o resto do mundo. Ou seja, o que nós desenvolvermos aqui poderá ser utilizado de maneira praticamente imediata com outros países. Então, nós temos que assim aproveitar, nós temos que aproveitar dessa oportunidade. Essa janela, né? Porque é uma janela. Então, é muito importante que nós desenvolvemos, que nós possamos entender o que é o 5G, quais são as possibilidades e como trazer ou termos benefícios disso. No ano passado, até por um pedido do Ministério da Economia, junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Deloitte foi contratada para gerar um panorama sobre o ecossistema do 5G no Brasil. Gerou 5 relatórios bastante completos, com muita informação, e tem 2 pontos que esses relatórios trouxeram de extrema importância. Espera-se, a estimativa desse relatório é que o Brasil tenha benefícios com otimização de processos, redução de despesas em processos que usarão o 5G de mais de 500 bilhões de reais pelos próximos 10 anos. Mas olha que interessante, a demanda por aplicações do 5G é esperada que tenha cerca de 100 bilhões de reais por ano, pelos próximos 10 anos. Então, empresas que consigam entender e enxergar essas possibilidades podem começar a navegar no Mar Azul antes que outras e se aproveitar disso através de aplicações
como eu já disse, serão usadas aqui ou mesmo fora do Brasil. Então, o estado de Santa Catarina e o Brasil em geral tem que aproveitar dessa janela, como você bem disse, de oportunidade. Porque justamente, pela primeira vez, nós estamos de forma concomitante trabalhando com o resto do mundo na implementação do 5G. Apesar desses outros países já terem começado antes, eles começaram com uma versão que precisa agora ser atualizada. E nós já estamos nessa versão. Muito interessante. E do ponto de vista de política pública, a gente já enxerga algum tipo de incentivo mais para esse lado de desenvolvimento? Porque eu acho que esse é o ponto onde a gente pode ter um diferencial e tem que aproveitar agora, mas ao mesmo tempo essa disseminação do conhecimento é absolutamente fundamental, entregar condições para que esse desenvolvimento aconteça também, né? Não sei se através de digitais ou de alguma política específica, está se enxergando alguma coisa avançar nesse sentido? Sim, desde o ano passado a gente começa a ver algumas ações de entidades de fomento à pesquisa e desenvolvimento, como FINEP, FAPESP, FAPESC, Embrapi, Embrapa e até as próprias empresas privadas que estão nesse segmento buscando implementar, buscando desenvolver, incentivar o desenvolvimento dessas aplicações. Porque vem um ponto muito importante. Até o 4G, a monetização dessas redes vinha através da quantidade de dados, porque você não podia diferenciar essa rede. Você entregava uma rede de conexão móvel e nada mais do que isso. Certo. E a operadora passava a vender de forma massiva para usuários, fossem eles privados, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, empresas ou pessoas, vendiam um pacote de dados. Certo. Isso muda. O 5G passa a ser apenas uma infraestrutura e você vai vender a aplicação que vai efetivamente solucionar o problema daquela empresa, daquela indústria ou mesmo da sociedade, pensando nas cidades inteligentes. Então a monetização ela muda, ela deixa de ser baseada na rede para estar baseada na aplicação. E as empresas já perceberam. E elas têm que criar esse ecossistema de aplicações para que possam oferecer essas soluções para as empresas, sejam elas do porte que forem. E em relação à capacitação e formação de profissionais na área, a gente tem hoje a academia, o 5G como tecnologia já está inserido em algum programa de capacitação? A gente vê algumas ações, especialmente ligadas a próprias empresas privadas, então alguns fabricantes de equipamentos promovendo essa capacitação junto a instituições de ensino, tanto superior como de ensino fundamental ou básico, né? E a gente também vê algumas ações governamentais, também dessas entidades de fomento, levando essa capacitação às pessoas, justamente para poder formar essa mão de obra. Mas na minha visão, ainda é um pouco incipiente. Deveria ser mais estimulado, principalmente no pensamento para o desenvolvimento dessas aplicações, dessas soluções. E os nossos ICTs estão ativamente envolvidos nesse processo também, não? Sim, existem algumas ações também desses centros de fomento trabalhando justamente para incentivar dentro dos ICTs o ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação para redes 5G. E olha que interessante, já estamos falando do 6G também aqui no Brasil. Então, lembra-se, a cada década nós viemos, né? Então, nos anos 80, 1G, 90, 2, até os anos 2020 para o 5G. 2030 não está tão longe. Tá aí, né? Tá e o 6G vai chegar em 2030. Então, a gente já tem que realmente começar a pensar para mantermos essa característica que a gente conseguiu conquistar como precursores de alinhamento também do aí, 5G. Né? Muito bom isso aí. E em relação ao teu trabalho e de teu foco nessa disseminação, nessa, de certa forma, mudança cultural e de conscientização em relação ao 5G, especificamente para a indústria, quais são vamos dizer, os maiores obstáculos que tu está enfrentando e os melhores resultados que tu está enxergando? O maior obstáculo ainda é o entendimento. O que o 5G pode fazer? Como ele pode fazer? Nós ainda não temos as aplicações. Então é aquela história do ovo ou da galinha. Sim. Eu começo, mas eu não tenho nada para fazer com aquilo, e eu não tenho nada para fazer com aquilo porque eu não tenho a infraestrutura. Então tem que haver um casamento entre essas duas ações
na montagem da infraestrutura, assim como a disponibilidade de aplicações. Então, a gente tem que trabalhar e continuar trabalhando na desmistificação do 5G, na atração de empresas que enxerguem as possibilidades e que tenham interesse, de certa forma, a investir antecipadamente no desenvolvimento daquela solução, no desenvolvimento daquela aplicação, claro, baseado na necessidade, baseado na proximidade da indústria ou de outras verticais de negócios que serão impactadas muito mais diretamente com o 5G. E dentro da CAT nós identificamos algumas das verticais, das 11 que existem, que serão impactadas mais diretamente. Okay. Cidades inteligentes, manufatura, agronegócio, segurança. Então, essas verticais, elas terão impacto, todas elas terão impacto, mas o impacto será mais direto. Então, a gente vem trabalhando com essas verticais, com essas empresas, para que elas enxerguem a possibilidade, para que elas levem isso para os seus clientes, para que seus clientes tenham a atenção necessária, comecem a gerar demanda e a roda comece a girar. Então, a gente está nesse processo. A segunda ação do grupo de trabalho da ACAT é justamente essa, a gente desmistificar essa questão para as empresas. Esse é o grande foco deste ano de 2023. O primeiro, que era justamente levar a responsabilidade dos municípios, eu diria que a gente está tendo até um certo sucesso. Enquanto a média brasileira é de 4% dos municípios já com a lei de antenas, é realmente muito pequeno, em Santa Catarina 20% a gente já tem. Ou seja, claro, temos outros 80% para seguir, tem uma longa jornada pela frente. Mas é um bom indicador, né? Mas é um bom indicador que mostra o resultado dessa ação. Já no desenvolvimento das aplicações, a gente ainda não conseguiu tracionar. Então, a gente continua fazendo esse trabalho, cada vez mais intensificando. Claro, no ano passado nós não tínhamos rede, esse ano nós já temos rede em todas as capitais, em algumas das cidades com mais de 500 mil habitantes, até seguindo o cronograma de implementação do 5G. Então, claro que isso também ajuda, né? Porque a partir do momento em que você tem rede, você passa também a poder testar essas aplicações. Então, isso é muito importante. Então, a gente começa a casar essas duas ações. Vou citar, por exemplo, falando especificamente de cidades inteligentes, uma iniciativa da Prefeitura de Florianópolis na criação de um projeto de laboratório vivo, ou Living Lab, como é chamado, específico para o 5G. É um dos primeiros casos brasileiros onde o próprio município enxerga a possibilidade que o 5G traz para soluções de cidades inteligentes e tem atraído empresas para que possam oferecer ou mesmo testar suas soluções em uma rede 5G, pensando em cidades inteligentes, para que futuramente essas soluções sejam implementadas ou replicadas em outros municípios brasileiros. Vai estar lá. Exatamente. Bem interessante, bem interessante. Então, se a gente botar, já que estávamos falando da nossa idade aí, se a gente rodar a fita para frente, né, jogar aí, bota 2, 3 anos ou 4 anos para frente, se o trabalho for feito dentro daquilo que, ou se o resultado for aquilo dentro do esperado, né, do que está sendo feito em relação a essa divulgação, a essa disseminação e essa adoção, né, por parte da indústria em relação ao 5G, como que a gente enxerga, como que vai estar Santa Catarina daqui a 3, 4, 5 anos com o 5G já funcionando em todo vapor? Bom, existe um cronograma de implementação. Então, a gente tem, primeiro, novamente, um processo de limpeza do espectro. O 5G, ele opera numa frequência muito próxima à da antena parabólica na qual a população recebe televisão aberta. Então, a população impactada por esse processo, ou seja, a população que recebe TV aberta via satélite, ela precisa fazer uma migração para a banda KU, ou seja, das antenas maiores para as antenas menores. Esse processo será concluído em 2025, ou seja, todos os municípios brasileiros terão espectro, a frequência liberada para a implementação do 5G. E as operadoras poderão fazer essa implementação de acordo com a sua estratégia, sendo que a data limite é que até 2029 todos os municípios brasileiros tenham o 5G. Essa é uma característica do leilão. É uma das obrigações. Parte daqueles 42 bilhões de reais estimados em obrigações é porque existe uma obrigação na qual todos os municípios brasileiros
tenham o 5G ativado até 2029. Parece longe, mas não é. E a gente vai ver que muitos dos municípios também serão antecipados, porque passa a não ser mais viável ou até inteligente por parte das operadoras implementarem uma rede que não seja o 5G. Até porque os smartphones, no ano passado, eram algumas dezenas. Esse ano já temos mais de 100 smartphones disponíveis e compatíveis com o 5G, alguns inclusive de entrada, ou seja, com valores mais baixos. Então, a própria população, na troca natural dos telefones, passa a demandar as redes 5G. Então, é natural que as operadoras também deixem de crescer ou de montar as suas redes baseadas no 4G para implementar nas redes 5G. Então, a gente espera que essa aceleração vai acontecer. Mas, claro, tudo vai depender do mercado também em adotar essa solução. Então, a gente espera que nos próximos 2 ou 3 anos, com aplicações, com soluções construídas para as redes 5G, essa adoção seja acelerada e isso naturalmente também puxa as operadoras a acelerarem os seus processos. Então eu sou da opinião de que teremos o 5G na grande maioria dos municípios brasileiros antes de 2029. Bem antes. Bem antes, tá bom. Só para citar um exemplo, pensando em Santa Catarina, Joinville, uma cidade do estado com mais de 500 mil habitantes, tinha como obrigação a chegada do 5G apenas em julho de 2025. O 5G já está ativo desde a sua liberação, que foi em dezembro do ano passado, seguindo o cronograma, que a limpeza do espectro aconteceu em Joinville, ou melhor, em todas as cidades acima de 500 mil habitantes, até o dia 31 de dezembro do ano passado. Isso aconteceu. Logo no início de janeiro, o sinal 5G já estava ativo em Joinville. Veja, e era para 2025. Então, é claro que os municípios maiores atraem maior atenção das operadoras pela demanda de mercado, mas o que a gente vai ver é que mesmo nas cidades menores, a gente vai ter essa implementação. Porque existe uma característica muito interessante no leilão executado pela Anatel em novembro de 2021, que foi a permissão da entrada de novas operadoras. Então, diferentemente do que aconteceu em todos os leilões de frequências anteriores, sempre foi voltado às operadoras nacionais. Então, o Brasil era dividido em blocos nacionais e entravam as operadoras TIM, Vivo, Claro e Oi, que são as 4 operadoras nacionais. O que aconteceu é que no leilão do 5G, dentre outras características inovadoras, o Brasil, além de ser dividido em lotes nacionais, nos quais participaram as operadoras nacionais, também foi dividido em blocos regionais. E isso permitiu a entrada de novas operadoras, muitas que nem são do segmento de telecom, no telecom móvel, sim do telecom banda larga. Então a gente vê empresas que são provedores de internet, que durante a pandemia, ou até um pouco antes dela, cresceram muito e que efetivamente foram responsáveis por levar o sinal banda larga Brasil afora. Hoje, se nós considerarmos as operadoras competitivas, como elas são chamadas, um pouco mais de 7 mil empresas, elas detêm juntas o maior número de assinantes de internet do Brasil. Elas passaram a soma das 3 maiores operadoras. Então, as operadoras competitivas são responsáveis pela maior parte do acesso à internet no Brasil. E algumas dessas empresas se sobressaíram. São empresas que, inclusive, têm ações na Bolsa. São empresas abertas. E essas empresas acabaram por participar desse processo, esse leilão do 5G, e elas serão responsáveis por levar internet 5G, banda larga móvel, nessas regiões. Então, elas já têm no seu modelo de negócios levar a conectividade para o interior. Elas não começam nas capitais, que sempre foi o negócio das operadoras. Então, eu costumo dizer, uma outra analogia que eu faço, quando uma ponte é construída sobre um rio, ela é sempre construída dos 2 lados e ela se encontra no meio. A gente vai começar a ver isso. As operadoras competitivas levando a internet 5G para os municípios menores, descentralizando, enquanto as operadoras maiores concentram-se nos maiores mercados. Que interessante. Então, a revolução já começa aí, no início, antes da própria disponibilização da rede, a gente já está vendo revolução na maneira com que essa tecnologia está sendo trazida. Né? A Anatel inovou bastante nesse último processo
de leilão de frequências. Inclusive, algumas obrigações são muito importantes, né? Ou seja, dos 42 bilhões de reais, cerca de 7 bilhões de reais são obrigações diretas. Os outros 35 são relacionados à cobertura. Então, por exemplo, 37 mil quilômetros de rodovias federais sem acesso, qualquer acesso, obrigatoriamente terão que ter o 4G. Então, a gente passa a ter essa melhoria de conectividade. Mas o ponto mais importante que eu gostaria de destacar é que mais de 10 mil escolas públicas de ensino básico brasileiros, como parte do processo do leilão, com recursos oriundos do leilão, cerca de 3 bilhões de reais, terão conectividade. Mas não apenas conectividade, isso já existe em outros programas. O uso da conectividade. Como é que os professores usarão essa conectividade para que, de certa forma, a melhoria no ensino seja efetiva. Então, além da conectividade, de instrumentos de conectividade, a capacitação desses professores no uso dessas novas tecnologias, para gerar impacto, melhorar a educação e preparar essa nova geração que já vem conectada. Então, é muito importante que elas tenham acesso. Então, um ponto muito importante desse leilão é essa questão de levar a melhoria na educação básica brasileira para mais de 10 mil escolas públicas em todo o país. Que beleza. Bom, missão super importante, super estratégica aí para o nosso futuro como país, né? Tá? Fernando, queria te agradecer pela presença aqui hoje e espero que a gente, né, que tu retornes para a gente bater mais papo, porque esse é um assunto que vai nos levar para frente aí, eu quero retomar várias vezes. Tá? Sem dúvida, será sempre um grande prazer, Fábio. Bom, muito obrigado. Obrigado a você. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado você encontra aqui no MacniCast.